pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhece o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu os adverti. Mas não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. A obra do Espírito Santo. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que o Pai está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. O sofrimento se tornará em alegria. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Então, alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo e já não me vereis mais. Ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vos agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo. Então, muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá. A vós, em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho
dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Neste dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei para o Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe. Eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora tenho certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que, verdadeiramente, vieste de Deus. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, por toda a revelação dada através de ti, Paizinho. Nós te pedimos agora a presença do Espírito Santo em nossos corações, que o Senhor venha abrir no nosso entendimento, para que venhamos entender aquilo, Pai, que o Senhor já preparou nessa noite. Fala com cada um de nós, Deus, tira todo o nosso achismo, Deus, tira tudo aquilo que a gente tem certeza, Pai, e coloca a tua verdade em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem tremenda, né? Quando o pastor conversou comigo, ele falou sobre um versículo, e aí eu sempre leio todo o contexto, né? Para a gente entender o que está passando. E assim, eu não sei se... quando eu me converti, eu achava muito importante, eu achava muito bonito as pessoas falarem assim: eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses, em poucos dias. Né? Tinha até uma igreja uma igreja batista, que eles liam a Bíblia inteira em 1 mês, eu acho que era. 1 semana, só que ficava vários membros da igreja lendo todos os dias na rua, virava à noite, era lá perto da minha casa. E eu achava bem, bem interessante, né? Não que esteja errado, mas assim, uma das coisas que hoje eu valorizo mais, não que esteja errado ler toda a Bíblia, né? A gente precisa, sim, pegar um capítulo como esse, que tem centenas de verdades, né? Tem muitos ensinamentos, e estudar ele passo a passo, tópico por tópico, palavra por palavra. Eu não sei se, quando vocês vão estudar também é assim, existem umas palavras que elas se destacam aos nossos olhos, e que ela te deixa intrigada. Por que ele falou isso? Né? Que contexto é esse? Inclusive, os teens, a gente está trabalhando um pouco assim com eles. Eu passei para eles, para que eles escolhessem um personagem bíblico, que não fosse aquele personagem que todo mundo já conhece muito, e que eles estudassem todo o contexto histórico daquele personagem, que eles aprendessem sobre o que aquele personagem fez na história, e espiritualmente o que ele nos traria de conhecimento, né, e que ele acrescentaria na nossa vida. Eles estão apresentando lá. Aí, na semana passada, foi o Léo como professor. Ele achou que eles iam apresentar logo os 3 grupos. Só um grupo conseguiu apresentar, uma dupla conseguiu apresentar, porque eles trazem muitas informações, né? Me mandam mensagem, pergunta se esse está bom, se está legal, se é assim mesmo. Mas eu acredito que eles ensinando para a gente, né, porque eles ensinam de verdade, né, Léo? Tem coisas que eles falam, eu falo, você sabia? Eu falo, claro que eu sabia. Aí eles olham na minha cara e veem que eu não sabia, né? Eu falo, que interessante isso eu não sabia, né? Eles se sentem até mais valorizados. E assim eu incentivo a todos a fazerem, né? Quem gosta de ouvir histórias sobre vidas, eu gosto muito de personagens. Eu gosto de ouvir a história das pessoas, né? Sobre o que elas passaram, como chegaram, o testemunho. E eu pergunto os detalhes, né? Eu fico perguntando, mas como foi? Como que você conseguiu? E dá para a gente fazer isso na Bíblia.
né? E a gente ouve a história daquele personagem inteiro. E quando chega certo momento, aquele personagem começa a falar, né? O próprio Deus começa a falar com você através da vida daquela pessoa. E nesse capítulo aqui especificamente, o Senhor ele nos apresenta o Espírito Santo, né? Que é o nosso amigo, o nosso consolador. É Ele quem está conosco todos os dias. E aqui ele fala sobre o que é o papel do Espírito Santo e qual é o nosso papel. Né, o papel do Espírito Santo é bem extenso. A gente viu aqui que ele falou muitas coisas que o Espírito Santo foi enviado para que fizesse. E o nosso papel é menor. Mas eu acho que é difícil, né? Porque nós somos humanos. Mas começando pelo papel do Espírito Santo, né? Quando o Senhor ele passou pelo pior momento da vida dele, que foi o sofrimento da cruz, né? Que foi o momento de cruz. Ele estava já ensinando para os discípulos, a gente viu que os discípulos não estavam entendendo nada, assim como a gente fica muitas vezes, né? Está falando, o Senhor está falando e a gente não está entendendo nada. Mostra um sonho, alguém te fala alguma coisa. O irmão Johnny falou para mim outro dia, não sei se ele lembra, ele me chamou ali no canto e ele falou assim, Jesus te ama. Aí eu falei assim, amém, tá. Assim, foi aparentemente normal. Aí ele falou assim, ele estava assim, com o rosto assim, envermelhado, assim, ele estava extremamente, você sentia a presença assim, de Deus, você sentia algo diferente naquele momento. E aí ele falou assim, não, mas você não está entendendo, mas você vai entender, você vai ver o quanto Ele te ama, você ainda vai entender. Aí eu saí de lá assim, sabe, aliviada. Estava passando por muitas situações de conflito dentro de mim mesmo. E eu saí aliviada, mas intrigada. Eu falei, como é que Ele vai me amar? Eu sei que Ele me ama, mas como é que Ele vai me mostrar que esse amor, né, que existe um amor maior do que o que eu já sinto que Ele tem por mim? Né, então, assim, fico apreensiva, mas não temerosa. Né? Eu creio que o Senhor vai dando sinais para a gente, aos poucos, que nem Ele foi falando aqui para os discípulos. Falou uma coisa, falou outra. Eles não pegavam nada, né? Mas por que Ele está falando isso? Como é que Ele vai? Como é que Ele volta? Né? Por que Ele está com esse tom de despedida? Ao mesmo tempo, Ele está feliz, falando que o mundo vai ficar feliz e a gente vai ficar triste. Vão perseguir a gente. Ele está nos avisando. Uma confusão muito grande. Se você for se colocar no lugar dos discípulos, você não entende. Assim eu fiquei no dia que o Johnny falou. Eu falei, é bom, mas eu não sei como vai ser, né? Que Ele vai provar esse amor maior. Porque a gente sabe que o momento que os discípulos passaram foram tão difíceis quanto o momento que Jesus passou. Por quê? Jesus passou por muito sofrimento, mas os discípulos estavam perdendo a esperança que eles tinham de quem eles estavam seguindo há muito tempo, gente. Né? Eles já estavam seguindo há muito tempo. Pensa aí, a pessoa faz vários milagres, mas morre numa cruz. Deixa todo mundo bater nele, aí você fala, meu Deus, né? Eles estavam perdendo um sonho ali, eles estavam perdendo as expectativas e eles estavam sendo advertidos. Vocês também vão passar por isso. Vocês também vão ser perseguidos, vocês também vão sofrer todas essas coisas que eu tenho sofrido. Então, para eles era muito difícil entender, né? Mas o Senhor ele mostrou aqui em várias passagens que Ele não desampararia. Ele, inclusive, Ele sempre nos adverte. Né? Eu não sei se com vocês é assim, mas sempre quando vai acontecer alguma coisa, Ele te prepara. Ele fala para você algumas vezes. Quando a gente não entende, é quando a gente está bem disperso e longe da presença do Espírito. Né? Deus fala com você, você ouve pessoas falando sobre a situação, mas você está tão disperso que você não consegue entender. Hoje aconteceu uma coisa que eu precisava fazer, não é meu hábito fazer isso, mas eu precisava fazer. Depois que eu fiz, eu me senti aliviada. Era para eu me sentir entristecida, com raiva, qualquer coisa, mas eu me senti muito aliviada e Deus me trouxe a memória, né? Depois de chegando aqui na igreja já.
Deus me trouxe à memória que Ele já tinha me mostrado que aquilo ali iria acontecer. Foi um momento de confronto com uma pessoa, né? Porque a gente às vezes pensa assim: eu sou crente, eu vou dar bom testemunho, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não, né, eu não devo isso, eu não devo aquilo. Muitas coisas a gente realmente não deve. A gente pode irar, mas a gente não pode pecar, né? E assim, a gente estava convivendo com uma pessoa que está todo tempo humilhando outra pessoa, ofendendo outras pessoas, cantando música de escravo para quem trabalha na limpeza, cantando musiquinha mesmo, lerê, lerê, cantando música de escravo, as escravas de tal lugar, sabe, o tempo todo afrontando as pessoas, falando que ele tem um currículo não sei das quantas, ofendendo quem é contratado porque ele é efetivo, e assim, sempre soberbo com todo mundo, maltratando todo mundo. E aí hoje ele mandou calar a boca. No momento que estava todo mundo conversando, ele apontou para mim e falou em alto e bom tom: cala sua boca. E eu não estava falando com ele. E eu confrontei ele na hora, né? Eu falei algumas coisas para ele. E assim, eu não fiquei nem desequilibrada, nem nervosa. Eu falei e eu olhei para ele e fui falando, e ele foi ficando extremamente assim, desconcertado. No entanto, que ele me deu uma resposta. Ele falou: tudo que você está falando é a sua avó. Tamanho Senhor falando, né? Uma coisa, ele ficou totalmente desconcertado, ele não tinha o que apontar. Eu falei: você é desrespeitoso, você é mal educado, você é grosseiro, você é antissocial, né? E assim, e eu não vou me calar para você e tal. E geralmente a gente se sente muito mal por fazer isso, né? Aí quando eu saí, eu me senti muito aliviada. Eu senti assim, como se tivesse... E aí eu lembrei depois, né, que Deus tinha me mostrado várias vezes que Ele me confrontaria e que o que eu deveria responder. No entanto, que eu já tinha verbalizado isso. Eu falei: se Ele vir me confrontar um dia, eu falo isso, isso, isso para Ele, né? E aí aconteceu. Eu saí de lá em paz. Né? E Deus depois logo me deu um versículo. E quando eu cheguei aqui, estava conversando com a Regina aí, antes de eu contar o que tinha acontecido para ela, ela falou assim: tem uma pessoa que me afronta muito, e eu senti que eu devo confrontá-la, né? Então a gente não tem que ser alguém brigão, sair discutindo com o povo na rua, xingando o povo porque ultrapassou de carro, mas a gente precisa ter uma aliança com Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, né? E estar sempre conectado ao Espírito, para que você saiba o tempo certo, a hora certa, o que falar, para que as coisas entrem no lugar, né? Para que você não saia dali envergonhado, nem tampouco constrangido, ou até mesmo arrependido do que você fez. Mas a gente precisa ter intimidade, né? A gente precisa ouvir várias vezes do Espírito Santo. É momento de falar, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de se calar, há tempo de falar, há tempo de chorar, né? Há tempo de sorrir. Para tudo tem um tempo. E a gente tem que fazer, né? Embora não seja da nossa natureza agir daquela forma, mas a gente precisa falar algumas coisas. E aqui foi quando eu creio, né, que essa situação que eu vivi é para corrigir a situação. E assim foi o que aconteceu, né? Jesus falou assim: eu vou aparentemente abandonar vocês, mas assim, não desfaleçam. Fica firme aí, porque eu volto, né? Então, muitas vezes, a gente passa por situações semelhantes à de Cristo. Parece que vai dar tudo errado. Parece que está acontecendo tudo errado. Mas aquilo é para correção, né? É para o nosso crescimento. É para que a gente se aproxime do Espírito Santo. Porque Ele sempre vai estar ali. Então, somos nós que precisamos nos aproximar dEle, né? Não é Ele que se aproxima da gente. Somos nós que caminhamos em direção a Ele. Porque Ele está sempre disponível para a gente, né? Ele vai estar sempre ali naquele lugar disponível para a gente. E Ele falou assim, e na Bíblia, Ele também fala esse versículo 33, que essa parte é a nossa parte, né? A parte do Espírito, o que Jesus fez por nós foi trazer o Espírito para que Ele seja o nosso consolador, né? Para que Ele seja o nosso juiz, para que Ele venha a falar
aos nossos corações, para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha convencer. O próprio Jesus fala assim, Ele vem para convencer. Por quê? Porque não acreditam em mim. Se não acreditam em Jesus, não vão acreditar na gente. Às vezes a gente prega, ministra na vida de alguém, e aí você fala, meu Deus, é muito teimosa. Né? Você conversa, você conta testemunho, você conta aquilo que aconteceu na tua vida, para que aquela pessoa não passe por aquilo, e a pessoa permanece fazendo da mesma forma. Aí você pensa, né? A gente estava conversando com uma moça lá na escola, e a gente começou a contar testemunho. Eu e uma outra irmã, né? Ela começou a contar testemunho, eu contando testemunho das nossas vidas. Aí ela falou assim, eita, ela estava quietinha, né, a outra. Eu estou passando por tudo isso. Eu falei, olha, irmão, o final você viu como foi. A gente contou como foi o final. Como foi a luta para mudar o contexto. O que nós tivemos que perder para que a gente se reconciliasse, até mesmo para que a gente conhecesse o Espírito, né? E Deus está tendo misericórdia de ti e está agora aqui te ensinando, né? Que você tem um outro caminho, que você pode seguir um outro caminho. E ela começou a encher o olho de lágrimas e falou assim, é porque eu estou desviada. Eu estou afastada. Eu lembrei da ministração do Lucas, né? Que ela falou que foi na pandemia que tudo isso aconteceu, né? Que ela se afastou. Aí eu falei, pois eu vou te passar uma ministração para você ver. Aí eu passei para eles no grupo, né? No grupo que a gente tem dos assistentes lá da escola, para ela assistir a ministração. Ela falou, Tati, na hora que você passou, eu assisti todinha e falei, misericórdia de mim, eu preciso voltar, né? Eu preciso voltar para a igreja. Mas aí, quando a gente saiu de lá, eu pensei assim, ela vai voltar. Mas o Espírito falou comigo, mas você tem que orar, porque quem convence é o Espírito Santo. O nosso testemunho é válido, a gente tem que contar, a gente tem que advertir, a gente precisa incentivar a pessoa a voltar para Cristo, ou então ministrar a palavra para aquela pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo. Por isso a gente tem que orar pelaquela vida, né? Aí eu orei pela vida dela, mas ainda eu sei que vai ter oportunidade de orar junto com ela, né? Que é a melhor coisa ainda quando a pessoa já está suscetível àquilo, você tem que aproveitar a oportunidade de ir lá, pegar na mão e orar junto com ela, né? Ela já falou, eu acho que eu vou lá na tua igreja para conhecer um pouco. E o outro versículo que me chamou bastante atenção, que é a nossa parte, é lá no finalzinho, João 16:33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em 172 versículos, existe 172 versículos de ânimo na Bíblia, né? Não falando a palavra ânimo, mas te incentivando a ter ânimo, né? Por exemplo, em Josué 1:9, ele fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que eu andes. E no livro de Salmos 37:4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E disso existe 172 versículos, onde o Senhor ele nos estimula a ter ânimo, né? Para que a gente tenha ânimo, para que a gente suporte a luta, a caminhada, as dificuldades. Em Filipenses 4:13 fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente está com medo, a gente fala, né? Posso todas as coisas. Tudo isso para que você tenha ânimo. Ter ânimo é diferente de ser animado, né? Animado é o Anderson. O Anderson está animado o tempo todo. Né? O pastor, o tempo todo animado. Não é isso. Ninguém consegue viver só os dois, ou consegue viver o tempo todo animado. Mas ter ânimo é diferente, gente. Né? Ninguém acorda todos os dias e fala assim, ai, que legal, vou trabalhar, que maravilha. Né, Luiz? Quem acorda 4 da manhã? Ele não acorda animado, não. Ter ânimo é, apesar de não querer, você vai e faz. É isso.
Ter ânimo é você se esforçar, é ter fé e coragem. Tem uma outra versão na Bíblia que fala, ao invés de falar tem bom ânimo, fala bem assim: tenha fé e coragem. Ter ânimo é apesar de você estar aquele caos, a sua vida está totalmente bagunçada, mas você fala, eu vou continuar acreditando, né? Eu vou continuar indo. Animado é assim, por exemplo, você ganha um curso, aí você queria muito fazer aquele curso. E aí você vai, ganha, na hora que você ganha, você fica todo animado. Quando você chega no meio do curso, não sei se acontece com vocês, começa o tempo ficar apertado, o cansaço bate, aí você já não vai mais animado. Mas você precisa ter ânimo para você continuar e concluir. Esse é o nosso papel. Foi só isso que Deus falou para você. Olha, mas tem ânimo. Eu fiz todo o resto. Eu mandei o Espírito Santo, Ele vai te dar direção, Ele vai consolar, Ele vai te orientar, Ele vai resolver tudo. Eu só quero que você tenha fé e coragem. Fé e coragem. Fé para você acreditar que, embora as circunstâncias estejam horríveis, você vai conseguir. Coragem é para você conseguir levantar todos os dias e enfrentar aquele problema que você tem, que é enorme. Né, e que vai consumindo muitas vezes o nosso dia e que tira a sua alegria muitas vezes, né? Tira toda a sua animação de ir lá para aquele lugar trabalhar, tira toda a sua animação de se divertir, de ir para aquele curso, né? Mas você vai e você tem ânimo porque você tem fé e coragem. Então, assim, muitas vezes a gente pensa... Uma moça contou para mim essa semana um testemunho. Ela falou que o marido dela era muito participativo na igreja, super animado. Foi essa palavra que ela falou, super animado, Tati. Tudo que chamava ele fazia, ele ia, ele participava, não faltava, carregava a cadeira, limpava o banheiro, todas as coisas que pediam para ele participar, ele ia sempre muito animado. Inclusive, as pessoas queriam a presença dele, porque falavam, chama o irmão fulano, ele sempre anima todo mundo, né, porque ele era divertido. Ela falou que um dia ele perdeu o emprego. E aí ele continuou indo meio animado, né? Ela falou que ele continuou indo para a igreja com ela e tudo, eles se converteram juntos, né? Ele bebia muito e tal, e aí ela falou que quando estava próximo a se separar, eles se converteram e ficaram na igreja muito firme. De repente, ele parou de ir para a igreja, né? Ele falou, não vou mais. Eu não vou, eu não tenho mais ânimo para nada, já tem 3 meses que eu estou desempregado, eu oro, eu acordo todos os dias, 4 horas da manhã, eu oro, eu leio a palavra, mesmo desempregado. Antes ele fazia isso, acordava às 4 da manhã, lia a palavra e orava. Quando ele perdeu o emprego, ele continuou fazendo isso, né? Ele falou, vou continuar fazendo, porque eu sei que Deus vai me abençoar com o emprego. E aí ele continuou orando 4 da manhã e tal, e nada. E aí passaram 3 meses, ele parou de ir para a igreja, ela continuou indo, ela falou que sentia assim, um desânimo muito grande, mas ela pensava, eu preciso continuar, porque alguém precisa continuar. E ela continuava indo e orando, mas muito desanimada. E ele começou a trabalhar de Uber, e ela falou que ele ficava o tempo todo assim, o carro está acabando, e o dinheiro não dá para nada, só dá para pagar a parcela do carro, e nada, e isso e aquilo. E ele continuava acordando de madrugada, e orando, e lendo a palavra. Aí eu falei para ela assim, mas ele se afastou. Ela falou, se afastou. Aí eu falei assim, você acha o quê? Que era bom ele continuar acordando 4 da manhã e orando? Ela falou, era, Tati, porque ele continuava com intimidade com Deus. Eu falei, será? Aí ela falou, será que não? Eu falei, ele tinha uma boa performance, né? Continuar acordando 4, sendo que ele podia acordar 8, eu ia mudar para 8. E ele continuava acordando 4, porque que ele tinha uma boa performance. Ele conseguia cumprir aquilo que ele achava que era o suficiente para Deus, que ele lia e orava. Mas não era o suficiente para Deus. No momento que apertou a vida dele, ele perdeu o ânimo. Aí ela falou assim, foi.
Aí, nisso, gente, ele ficou um ano sem trabalhar. Só trabalhando como Uber, mas ele não gostava. E ela falou que ele o tempo todo reclamando. Aí, um dia, ele falou assim, eu não vou mais reclamar, não vou mais fazer também nada. Aí, ele também não orava mais, não lia mais, não fazia mais nada. Aí, ela, pronto, agora que ladeira abaixo, né? Porque antes ainda Deus estava falando, e agora? Eu falei, será que Deus estava falando? Ela falou, estava. Eu falei, mas será que ele estava ouvindo? Aí ela falou, não sei. Eu falei, talvez não, né? Aí, olha que interessante. Ele não queria mais se envolver em nada da igreja. Mas aí ele pegou e ela foi para um congresso em Belém. E ele falou, não, eu vou levar você nesse congresso. E chegou lá no congresso, era um congresso só de mulheres. Mas ele se dispôs a fazer alguma coisa, né? Que era o tanto que ela queria. Lá ele recebeu uma ligação. Era uma proposta de emprego. E ele, agora eu estou aqui. Ficou desesperado, né? Ela, calma, hoje é sexta, fim de tarde, só vão te atender na segunda na empresa. Quando foi na segunda-feira, ela falou que eles retornaram, ele foi nessa empresa. Quando chegou nessa empresa, ele estava indo para a empresa, ele recebeu outra ligação. Era outra proposta de emprego. Aí ele ligou para ela, e agora? Aí ela falou assim, qual que você quer ir? A que eu sempre quis ir. Foi a que chamou ele, que ele nunca imaginava que chamaria. Ela falou o nome lá da empresa, falaram que é uma empresa muito boa. Ela falou assim, eu te falei que Deus tinha coisas grandes para você e tal. Ele foi. Aí ele ficou morrendo de vergonha de voltar para a igreja, né? Falei, acontece mesmo, né? Porque ele pensou assim, poxa, agora eu recebi de Deus, eu vou voltar e tal. Mas ela, glória a Deus, ele voltou, Tati. Aí, quando ele voltou, que ele mudou todo o comportamento dele, que ele começou a ouvir, sabe? Ele começou a mudar totalmente o comportamento dele, até mesmo a performance dentro da igreja mudou o jeito dele, né? Ele tinha feito uma prova para o concurso, né? E chamaram todas as 128 vagas, nesse concurso último que teve aí, chamaram as 128 vagas e ele já tinha desistido. Aí o Ministério Público exigiu que fosse chamado mais tantas vagas, e ele estava dentro dessas vagas. Aí ele ficou assim, extasiado. Ele falou que já estava feliz com aquele emprego, né? Aí ele pediu conta, hoje ele é um homem concursado. Ela foi na posse dele, eu acho que foi esses dias que teve uma posse de novo, aí, acho que nesse mês passado, né? A mãe do Delano está por dentro, vai chegar o momento dela, em nome de Jesus. E ele foi e assumiu o concurso dele agora, né? Mas assim, ele mudou o comportamento dele, ele teve um ano para ele aprender. Às vezes, as coisas não dão certo logo de cara por conta disso, porque o Espírito Santo faz a parte dele, mas a nossa parte a gente não faz. Quando há um entrave, há uma dificuldade, há uma barreira, a gente perde o ânimo, né? E não é isso que Deus quer da gente. O que ele falou aqui foi, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Né? O que é vencer o mundo? Ele venceu o maligno, ele não perdeu na cruz, ele ganhou. Então, quando o pastor me deu esse versículo, aí eu falei, meu Deus, eu estou tão desanimada. Eu estou tão desanimada, tanta coisa aconteceu, tantas coisas aconteceram. Exatamente, acho que nos dias que o pastor me passou, dali em diante, só foi ladeira abaixo. Hoje de manhã, eu fiquei das 6h20 da manhã até 7h05, 7h10, procurando a chave do carro. Eu procurei. Passou do meu horário, e eu procurando, e essa palavra ficava na minha cabeça, né? Tenha ânimo. Eu falei, meu Deus, como é que tem ânimo? Se eu estou com vontade de xingar, Aí eu, meu Deus, xingar não, nem penso nisso, mas estou com vontade de brigar, de falar, né? Aí eu, Senhor, traz para mim ânimo, Senhor. Eu preciso ter ânimo,
ânimo para procurar isso aqui, porque a minha vontade é nem trabalhar mais. Aí o Anderson levantou, se trocou, vou te levar, vou te levar de moto. A gente acha, eu vou encontrar, a gente vai encontrar. Ele começou a procurar. E nós dois precisávamos ter uma conversa, né? E a gente não tinha tido essa conversa ainda. E a gente adiando essa conversa. E aí a gente começou a conversar, procurando a chave e conversando, né? A conversa que a gente precisava ter. Aí eu falei assim, gente, vocês não vão acreditar. A chave estava em cima da mesa. Pela luz divina, eu estou no altar, eu não mentiria. A chave estava sobre a mesa, junto com as outras chaves, com a chave da moto dele. Por isso que eu falei, não me leva de moto, não. Eu vou achar, a gente vai achar. A gente revirou tudo, tudo. Mexi em tudo. Eu achei coisas que eu nem lembrava mais que eu tinha, eu achei, que eu precisava, eu achei naquele dia. E aí nós tivemos a conversa. Eu falei, bom, 7h20, eu vou entrar logo 8, que aí eu cumpro mais 1 hora no final da tarde e pago essa hora, né? Aí a gente foi tomar café da manhã. E resolvemos o que a gente precisava resolver. Aí eu falei assim, Anderson, eu não acredito, cara. Olha, é coisa do inimigo mesmo, viu? Para tirar minha paz. Aí ele falou assim, eu acho que não. Eu acho que não foi. Pode até ter sido o inimigo que escondeu, né? Mas o Senhor usou a estratégia que ele tinha para resolver a situação. Mesmo porque o Senhor sabia que eu ia ministrar hoje, né? E a palavra precisa fluir. E você precisa resolver as situações antes de que você venha para cá, para ministrar no altar. Mas então o Espírito Santo faz a parte dele, né? Mas eu poderia ter desanimado, ter desistido, ter falado, não, vou tomar um dia de folga mesmo, que eu tenho alguns dias que eu posso tirar lá de folga, e não vou trabalhar ou ficado com raiva, irada, mas eu não fiquei. Eu só fiquei cansada de tanto procurar, estava suada já. Mas a parte do Espírito ele faz, a gente só precisa estar conectado a ele. E a nossa parte é ter ânimo, fé e coragem, e não é estar animado. É ter ânimo para você, embora as circunstâncias estão difíceis, eu vou continuar. Eu não vou desistir. É muito mais fácil desistir, gente, seja o que for. Mudar de emprego, pedir conta, botar o filho para ir embora, botar a esposa para andar, o marido, é muito mais fácil. Mas não é isso que o Senhor espera da gente, porque Ele nos prometeu que Ele venceu o mundo. E seja o que for que a gente está passando, se você é filho de Deus, é o Espírito Santo de Deus querendo te moldar. Para isso, Jesus foi embora. Ele falou, porque eu preciso mandar o Espírito, porque é através do Espírito que as coisas irão acontecer. Amém? Aleluias. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa, eu queria que vocês olhassem, até que você que está olhando o seu celular e tal, diz a ele, com licença. A primeira coisa que eu queria te pedir, como a Tati falou aqui, esteja sempre no altar. Sempre. Para não pecar. Foi o que ela disse. Eu não estou pecando, eu estou no altar, então eu não vou pecar. Vocês entenderam? Quer dizer, quando está fora do altar, a gente poderia pecar, né? Então, para que isso não aconteça, esteja sempre no altar. Um ponto muito importante, meu amado. Nós temos ouvidos, 2. E as pessoas falam com a gente. Todas as pessoas. Via internet, música. E as pessoas conversam e nos falam. E nós prestamos atenção nisso, no que as pessoas falam. Isso é muito comum. Que tipo de pessoa? As pessoas que são de Deus. Vêm e falam com a gente. E tem pessoas que não são de Deus
e vêm, falam com a gente. E a nossa cabecinha fica sempre processando tanto de quem é de Deus quanto não é, e segue o quê? O que a alma, o que o corpo quer que a gente faça. Não é isso? Só que está errado. Deus é tão bom que, olha aqui, eu vou dizer para Tati, Tati, hoje você vai saindo daqui, você vai parar ali naquele lugar que vende calda, mas tem uma pamonha muito gostosa. Sai daqui, vão lá e comer pamonha. Daí eu assim, oh, que bênção, obrigado, pastor e tal. Quer dizer, você já fica alegre com essas ideias e animada, e para variar sorrindo, né? E nós ouvimos, e nós fazemos o quê? Nós vamos e fazemos essas coisas. O que a alma, o que o corpo está pedindo. Agora, olha aqui, Regina também. Por favor, preste atenção numa coisa. O que ela fez? Uma coisa que eu decidi, que eu indiquei, que eu animei, ele ficou mais animado, quer dizer, e vai e faz. Mas qual foi a decisão? Foi dela ou foi minha? A decisão de ir comer lá, foi uma decisão dela ou foi uma decisão minha? Minha, né? Foi uma decisão, no caso, dela. Ela decidiu fazer. Ela decidiu ouvir o que eu falei. Como ela decidiu, mas a decisão foi dela. Essa decisão vem da onde? De dentro da alma. E Deus, na sabedoria dele, sabendo que nós somos assim, nós somos incentivados, empurrados para fazer uma coisa, nós somos, porque nós decidimos por incentivos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, isso aqui nos dá um incentivo maior. Sabe qual é o incentivo? Para que você decida. Bom, vocês que estão entrando, sentem nessa primeira cadeira aqui, nessa aí, sente, pode sentar. Viu? Eu quero te dizer uma coisa. Samuel, senta. Eu quero te pedir uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, escuta o que vem de dentro, porque Deus, sabendo disso, que nós escutamos o que está aqui, Ele fez o quê? Ele fez habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Você entendeu? Quando você está em oração, está em comunhão com Deus, com a palavra, você começa a ouvir não o teu espírito, não a tua vontade, não a tua alma, nem a tua carne, mas começa a ouvir o Espírito Santo que agora habita em você. Essa que é a bênção. Sabe, foi bênção e bênção essa palavra, porque nós vimos bem claro o Espírito Santo movendo entre nós. Mas e o Espírito Santo, como ele habita em nós, como é que eu escuto? Não é eu chegar e dizer, não, larga esse cara, vai fazer isso. Não, não é isso não. Eu não vou ouvir a voz de fora, eu vou ouvir a voz de dentro, mas não a minha vontade. Senhor Deus, seja feita a tua vontade em minha vida, através do Espírito Santo que habita em nós e começa a falar. Essa que é a bênção maior. Amém? Sabe, ore e peça que o Espírito Santo, sabe, cresça em você. E nós, a nossa vontade, diminua a cada vez mais, até que Ele tome total controle da nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Se vocês nunca ouviram a Tati cantar, vocês vão ouvir agora.
é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Nos rendemos, Pai, nós te adoramos, ó Deus. Louvamos o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio em milagres. Se você prestar atenção direitinho na tua vida, tá ali. Você é o milagre de Deus. Amém? E aqui estão diversos pedidos. Pedindo a Deus, milagres. E eu creio que Ele vai atender todos eles. Agora mesmo,